Fala galera, professor Henrique aqui, vamos para mais uma aula de física. Hoje vamos trabalhar sobre receptores, tá bom? Então se liga só. Como a gente aprendeu nas aulas passadas, os geradores são aquela fonte de energia onde recebe energia de outra modalidade para transformar em energia elétrica. Aqui nos receptores é diferente. Ela vai receber energia elétrica para transformar em outras modalidades de energia, como calor e mecânica, tá? Olha só, eu trago aqui para vocês tipos de receptores que a gente tem normalmente no nosso dia a dia aí. Olha só, lâmpadas incandescentes e LEDs são um tipo de receptores, por exemplo. A incandescente, ela vai receber energia elétrica e vai transformar essa energia em calor e luz, tá? Então, a corrente elétrica ela passa por aquele filamento ali de hidrogênio. Esse filamento vai aquecer, esse aquecimento vai transformar em luz, tá bom? A de LED segue a mesma linha, porém a energia elétrica é transformada em luz, só que com menos dissipação de calor, tá? Então ela não gera tanto calor quanto a de incandescente. Nós temos também motores elétricos, que transformam energia elétrica em energia mecânica. Temos os resistores de aquecimento, tá? Que vai converter energia elétrica em calor. Por exemplo, chuveiro, secadores de cabelo, quem mais? Nosso ferro de passar. Opa, eles são resistores de aquecimento. Então, eles vão receber energia elétrica e essa energia elétrica vai ser convertida em energia térmica, tá bom? E também temos os aparelhos eletrônicos, como TVs, computadores, celulares, que vão receber energia elétrica e com diversas funções vão exibir imagens, processamento de dados e até mesmo emitir som, beleza? Então, como um receptor ele tem a mesma ideia de um gerador, tá? Então, no circuito elétrico não vai ser diferente. Porém, o nosso epsilon aqui com risquinho, ele significa uma força contra-eletromotriz. Entenderam a diferença? Contra-eletromotriz. Porque a força eletromotriz de um gerador é quando ela recebe energia de um outro tipo de modalidade de energia e transforma em energia elétrica. Aqui nos receptores, como ela está recebendo energia elétrica e transformando essa energia elétrica em outra modalidade, ela segue o nome como força contra-eletromotriz, tá? Como temos uma força contra-eletromotriz, ela vai seguir junto com uma resistência interna, que vai ser representada pela letra R minúscula, com um risquinho em cima, tá? Então, de um ponto A ao ponto B, temos aqui a corrente elétrica e também temos a diferença de potencial, tá? Seguindo a mesma ideia de um gerador, beleza? Como segue a mesma ideia, então, em função de uma DDP, conseguimos então a equação geral de um receptor, que é diferença de potencial igual a força contra-eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente elétrica, tá bom? E com isso também conseguimos determinar a potência e o rendimento desse receptor. Potência total é igual à potência útil do receptor mais a potência de dissipação desse receptor, tá bom? Com isso também o rendimento, tá? O rendimento que é mais potência útil dividido pela potência total ou força contra eletromotriz dividido pela DDP, pela diferença de potencial, tá bom? Agora, para reforçar nosso aprendizado, vamos fazer uma atividade aqui, ó. Então, observe o circuito a seguir e responda as questões. Nós temos aqui um circuito, certo, de uma força de um receptor, na verdade, né, com a sua força contra-eletromotriz, a sua resistência interna, uma DDP do ponto A do ponto B e a sua corrente elétrica ali, beleza? Ele fala ali os seguintes dados, tá? Os dados são os seguintes: uma diferença de potencial de ponto A a ponto B é igual de 1,5 volts, uma força contra-eletromotriz de 1,35 volts
e uma resistência interna igual a 0,5 ohms, beleza? Ele pede para a gente determinar, então. Na letra A, ele pede a corrente elétrica. Na letra B, ele pede a potência útil. E na letra C, ele pede o rendimento desse receptor. Beleza? Então, na letra A, como ele está pedindo a corrente elétrica, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, ó, a equação geral do receptor, porque nós temos a diferença de potencial, nós temos a força contra a eletromotriz e também temos a resistência interna dela. Então, é igual força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente elétrica. Colocando os dados, 1,5 é igual a 1,35 mais resistência interna, que é 0,5 vezes I. Como eu quero saber a corrente elétrica, então eu tenho que isolar esse I aqui. Como que a gente vai fazer? 1,35 é positivo, vou para lá, jogar para lá da igualdade vai ficar negativo. Então, 0,5 vezes I é igual a 1,5 menos 1,35. 0,5, eu repito, igual 1,5 menos 1,35, 0,15. O 0,5 está multiplicando, joga para lá da igualdade, fica dividindo. 0,15. Opa! 0,15 dividido por 0,5, fazendo essa divisão, nós chegamos numa corrente elétrica igual a 0,3 ampere, tá? Potência útil. Como a gente calcula potência? Potência, a gente tem várias formas de calcular potência. Porém, como a gente tem a diferença de potencial e agora descobrimos a corrente elétrica, nós utilizamos essa fórmula aqui, ó. PU é igual a 1 vezes I. Então, potência útil é igual a DDP, que é 1,5 vezes 0,3. Logo, minha potência útil é igual a 0,45 watts, tá bom? E letra C, ele pede o rendimento. Então, o rendimento a gente pode utilizar duas formas. Uma razão entre as potências ou uma razão entre a força contra a eletromotriz e a diferença de potencial dela, tá? Então, olha só, como eu tenho a diferença de potencial e também tenho a força contra a eletromotriz, eu vou utilizar, então, essa segunda forma aqui, ó. Então, força contra a eletromotriz dividido pela diferença de potencial é igual a 1,35 divididos por 1,5. Logo, o rendimento que esse receptor vai ter é de 0,9, deixando isso em porcentagem, é igual a 90%. Então, ele tem um rendimento ali de 90% desse receptor. Beleza? Assim, então, finalizamos nossa aula de receptores, beleza? Segue a gente para ter mais conteúdo. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí, beleza? Até a próxima aula. Falou!